Glória a Deus, glória a Deus. Deixa Deus te tocar, meu irmão, minha irmã. Qual é a sua necessidade nesta noite? Porventura algo impossível para Deus? Porventura algo impossível para aquele que ressuscitou Lázaro, que já estava morto há 4 anos ou 4 dias? Aleluia! Glória, glória, glórias! Glória, glória, glórias! Aleluia, Jesus! Releve a sua coma da galava chai. Precisa do milagre, este é o momento, esta é a hora. Este é o momento, esta é a hora, meu irmão, minha irmã. Este é o momento que se prostra na presença de Deus. Receba! 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 Seca na batalha! Oh Deus! Faz um milagre na tua igreja, na nossa vida, na nossa casa, Senhor. Oh Pai, nós precisamos. Glória a Deus. Amém. Pode voltar, meu bem, para o teu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória, glória. Está muito forte aqui nesta noite, meu irmão, minha irmã. Se você crê, eu creio que você crê, você já recebeu uma vitória. E vai receber mais vitória ainda, por intermédio da palavra de Deus, por intermédio da graça do Senhor Jesus, por intermédio da fonte de água viva que irá jorrar no teu interior neste momento. Aleluias. Abra a tua
Bíblia, toma posse da tua espada. Abra a tua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 3, onde vamos estar ministrando a palavra do Senhor Jesus. Olha, eu vejo dois anjos, um lá fora, a porta de fora, e outro aqui, com a taça. Agora eles começam a entrar, entra um daqui, entra um de trás, eles encontram no meio da igreja uma taça, derramando óleo, derramando azeite, derramando a navassudecando a labachai. Agora ele começa a passar pelos bancos e começa a derramar sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã. E manda te dizer: olha, a nagassúbia, fica firme em oração, fica firme em oração, persevera, persevera. O inimigo tem tentado roubar a tua coroa, a tua bênção, mas não vai conseguir, porque o milagre que ele prometeu, ele vai fazer. Na sua vida e na sua família. Você que está na campanha, vigia, vigia, persevera, toma posse. Receba, 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 receba força. Eu sei que não tem sido fácil, mas receba força, receba poder de Deus na tua vida. Receba a graça do Senhor. Deixa Deus soprar a tua vida. Está muito bom, está muito bom. Aleluias, aleluias. A presença de Deus é forte neste lugar. Glória, oh glória. Tem alguém enfermo na tua família? Tem alguém enfermo na tua família? Pode ministrar agora que ela recebe a cura, ou ele recebe lá, se você crê. Ainda que a pessoa, se ela não crê, se você tiver fé por ela e tomar a causa dela ou dele, ele vai receber, ela vai receber. Por intermédio de ti, meu irmão, minha irmã. Por intermédio da graça de Deus que é sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Por ela vai chúbia, eneme, endoque, manto, itelamanaia. Receba o refrigério no teu coração. Receba, o teu coração tem sido apertado por dentro. Você tem gemido, você tem chorado, você tem desesperado. Receba o refrigério. Receba o toque do Espírito Santo. Oh glória, oh glória, oh glórias. Aleluia, Jesus. Aleluia, toma posse agora da tua Bíblia. Nós vamos ler. E presta bastante atenção nesta mensagem, porque eu sei que Deus falará com você fortemente e mudará a trajetória da nossa vida, porque já está trabalhando com nós nesta noite. Apocalipse capítulo 3, aleluias, aleluias, glória a Deus. A quinta carta à igreja de Sardes, ou de Sardes. Você que se encontrou, glorifica, aleluia, exalta o Senhor. E vamos ler, em nome do Senhor Jesus Cristo, Apocalipse, o último livro da Bíblia, o livro das revelações, o livro dos mistérios, o livro da aparição do Senhor, o livro da salvação de Deus, o livro da transformação, da restauração, o livro do chamamento de Deus para o teu povo santo. Capítulo 3 diz assim: olha, e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vive e estás morto. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também entendes em Sardes
algumas pessoas, poucas, que não se contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos fazer só mais uma oração breve, e logo depois ministrarei a palavra. Senhor, em tua presença está a tua palavra, Senhor, que restaura, que transforma, que reveste, que sonda, que nos fortalece, Senhor, que fala com nós, porque ela é a própria boca do Senhor. Então, Senhor amado, nós vamos receber do Senhor o melhor, a melhor coisa que podemos receber, que é a tua palavra, porque há lugar que eles não podem, Senhor, há lugar que são privados, a tua palavra não pode chegar, mas aqui ela chega, ela não só chega, mas transforma, restaura, ela entra no nosso coração, ela faz uma guarita, morada, e nos restaurará nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Eu te dou graça, porque temos a tua palavra. Amém? Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amados, eu confesso aos irmãos que nós estamos diante de uma mensagem do Senhor muito poderosa, muito gloriosa, a qual tem o poder de transformar a trajetória da nossa vida. Sim, mas por quê? Sabe por quê? Esta palavra, ela mostra simplesmente o que é o erro da igreja no passado, e o Senhor Jesus quer nos conduzir num novo caminho para que nós não venhamos cometer o mesmo erro, para que nós não venhamos perder, mesmo nesta campanha de 42 dias, perder nossa salvação, porque se nós não vigiarmos, nós podemos fazer 42 dias de jejum e oração, oramos 7 vezes ao dia, 9 vezes, mas se nós não permanecer na presença do Senhor, nós não seremos salvos. Então o Senhor Jesus, Ele é zeloso, e por Ele ser zeloso, Ele pega aqui de exemplo o quê? A própria igreja de Sardes. A igreja de Sardes, sim, a igreja de Sardes, porque ele envia carta a 7 igrejas, ou 7 anjos, ou 7 pastores, fazendo o quê? Alertando, ensinando, aleluias, revelando a sua vontade para cada um. O Senhor Jesus, Ele revela a vontade dEle para mim e para você, meu irmão, você crê? Ele revela a vontade dele, o desejo dele para a igreja. Ele revela aquilo que você precisa para suprir as suas necessidades, para suprir as minhas necessidades, para suprir as necessidades da tua família, da tua empresa, do teu trabalho, do teu esposo, dos teus filhos, porque Deus não é covarde, Ele é justo. E um dos símbolos de Deus como principal é a justiça. É a justiça, então Ele vai retribuir a cada um segundo o que nós demos para Ele. Sim ou não? Sim. E quando essa carta é direcionada à igreja de Sardes, porventura uma das igrejas mais ricas que existiu, ela é direcionada ao pastor. Então, o servo de Deus, inspirado pelo próprio Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele escreve assim: ao anjo da igreja de Sardes escrevo. Ele escrevendo, antes de eu dar uma ênfase no que ele escreveu, a igreja de Sardes, por que eu estou falando que ela é uma igreja mais rica? A igreja de Sardes, amados, era situada na Turquia, na parte mais alta dos montes. Olha como que Deus é bom. Uma igreja cristã, no meio da cidade corria um rio. Imagina, no meio da rocha correr um rio. É só o Senhor Jesus que pode fazer isso, sim ou não? Mas não era só isso. Era a cidade mais poderosa no cultivo de ouro, no cultivo de prata, no cultivo de bronze, no cultivo de tecido. Dominava tudo na época. E como a igreja mais poderosa
sabia disso, sim ou não? E trazendo essa mensagem para os dias de hoje. Será que tem igreja como essa, de Sardes, poderosa, cheia de gente, cheia de riqueza, cheia de daquilo, daquilo outro e de tudo? Será que tem, sim ou não? Responda para você mesmo. O passado não mudou, meu irmão, o passado está aqui no presente. Porque o povo não quer ouvir a mensagem de Deus. Sabe por quê? Quando o povo ouve a mensagem de Deus, ela vem no coração, entra para a alma e começa a transformar. Sabe o que vai acontecer? O Senhor Jesus vai falar assim, como ele falou com aquele jovem rico que chegou: o que eu tenho que fazer para ser salvo? O que você tem que fazer? Você é rico, não é assim? Tem cumprido os mandamentos, todos eles, inclusive aquele amar o meu próximo como a si mesmo. Então tem feito tudo, conhece as leis? Sim. Vá, vende tudo que tens, divide com os pobres e depois vem e me siga. A palavra do Senhor fala que na hora o coração dele se entristeceu e ele foi embora, não quis servir a Deus. Deus é poderoso, ele podia vender tudo e dividir, Deus podia dar a ele 4, 5, 6, 10, 20, 30 vezes mais. O Senhor Jesus, ele nos conhece. Ele nos conhece. Poderosíssima esta igreja. E ele escreve e diz assim: eu sei as tuas obras. O Senhor Jesus, ninguém consegue fazer nada escondido de Deus. Ele conhece as obras de cada um. Ele está falando: eu conheço as tuas obras, igreja de Sardes. Vocês pensam que pode esconder de mim? Vocês podem esconder do povo, mas de mim, não. Porque eu conheço as tuas obras. Nós conseguimos esconder alguma coisa de Deus? Ele conhece as nossas obras. E aí ele começa a mexer com a estrutura da igreja. Porque quando a igreja tem uma obra boa, quando o homem tem uma obra boa, quando a mulher tem uma obra boa, vai bem. E quando tem obra má? E aí? Como vamos ficar diante do Senhor? Oi, Candalamanaya. E aí começa a apertar para a igreja. Porque aí ele diz: eu conheço as tuas obras. Então o Senhor Jesus, ele está nos mostrando aqui que uma das coisas que nós temos que ter para, aleluia, terminar esta campanha, para vencer, para ver nossa família salva, para nós continuar nossa jornada, são as obras. Porque o Senhor conhece as nossas obras. Se nós não fazer obra, Deus não pode fazer nada por nós. Se você não fazer nada para ninguém, para aquele, aleluia, que precisa, como que Deus pode fazer algo por você, meu irmão, minha irmã? Se você não consegue amar, não consegue perdoar, como que Deus pode fazer algo por um, ou por outro, ou por qualquer um de nós? O Senhor Jesus conhece as nossas obras. Aí ele começa a mostrar, porque muitas das vezes o homem em si mesmo ele é egoísta. Porque ele pensa: não, eu estou fazendo bom, eu estou fazendo algo bom, porque eu estou fazendo só para mim mesmo. Mas quando o homem faz só para ele mesmo, não é bom, que ele tem que fazer para os outros. Ele tem que fazer para os seus semelhantes primeiro do que ele fazer para ele. O que o Senhor Jesus nos ensinou? Lembra dos que estão na prisão, dos aprisionados, como se fosse você que estivesse lá. Lembra dos aflitos, lembra do necessitado, lembra daquele que passa fome como você estivesse passando fome. Lembra dos missionários que estão sendo decapitados, como se fosse você que estivesse lá sendo decapitado. Então, ora, nós temos que orar. Nós temos que, se puder investir, investe. Então o Senhor Jesus, o que ele faz? Ele começa a desmascarar o homem, a igreja, que se julgava ser certa. E ele começa a apontar a obra da igreja. E ele fala assim, olha no versículo 2. Ou seja, ainda no versículo 1. Ele começa a apontar: tu, igreja de Sardes, tens fama. Tens fama de que vive, mas na realidade está morto. Morto. Então primeiro ele aponta, ele fala: eu conheço o que vocês estão fazendo as obras. E segundo, ele aponta que a igreja, ela tinha que ter fama, por ser uma igreja poderosa, com riqueza,
Era mais rica do que todas as igrejas. Tinha o domínio de tudo. Era grande, tinha muitos cristãos, muitas pessoas. Então, para o povo que estava de fora, veja bem, é muito interessante que o Senhor Jesus está falando. O povo que estava de fora, a igreja de Sardes tinha uma fama que estava viva, que era poderosa, que era tremendo, como o pessoal diz, que era milagrosa, mas para Deus que conhece todas as coisas, ela estava morta. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos estar mortos, nós temos que viver. A nossa fama tem que ser uma fama boa. Há dois tipos de fama: há uma fama que é boa e há uma fama que é ruim. Qual que nós queremos para nós como igreja de Deus? Qual que nós queremos para nós como igreja milagrosa? Porque que nós vemos que o próprio Deus, ele apontou a fama da igreja, mas a fama que interessa ao Senhor é a fama daquele que vive, daquele que pratica, daquele que faz as coisas de acordo com a presença de Deus. Porque muitos que pensam ser grande, eles querem o que? A fama de atrair a multidão, de atrair a glória desse mundo. Mas aqueles que querem a fama de viver para Cristo, estão andando em outra direção para servir ao Senhor, para exaltar o teu santo nome. Mas a diferença é que às vezes a grande multidão, ela vai seguir o quê? A fama, aquela que não está do lado do Senhor, mas do lado do mal. Então por isso que nós temos que pregar a verdade. A verdade. A verdade, como hoje é tanto pregada a prosperidade, que você vai ganhar isso, aquilo, aquilo outro. Meu irmão, minha irmã, que adianta ganhar tudo isso, perder o reino do céu e ir para o inferno? Você não vai levar carro, não vai levar casa, não vai levar dinheiro, não vai levar sapato, não vai levar paletó, não vai levar o seu filho, porque se ele não fazer por ele mesmo, ele não vai. Então nós temos que ensinar a realidade, a verdade de Deus. Então o Senhor Jesus, ele começa a mostrar que ele conhece, ele sabe tudo que passa no seio da igreja, ele sabe tudo que passa com você, meu irmão, minha irmã, ele sabe da sua situação. Entrega nele, confia nele, deposita, aleluia, esteja com a tua vida 100% nas mãos dele. Você vai ver, se ele não te dá vitória, eu rasgo a Bíblia, eu como a Bíblia, eu paro de pregar, porque Deus é fiel. Deus é fiel. É por isso que nós fazemos a campanha, que nós oramos, que nós queremos perseverar, porque o Senhor, ele realmente nos conhece. É verdade. E a realidade da fama que o Senhor Jesus está falando, que é como eu disse, há dois tipos de fama: um tipo de fama positivo e outro tipo de fama negativa. Então a igreja, ela tinha uma fama negativa. Ela tinha positiva para os que estavam de fora ou dentro da igreja, mas para Jesus, qual que era a fama da igreja? Negativa, não tinha peso no céu. É por isso que ele diz: conheço as tuas obras. Então nós temos que ter obra diante da presença de Deus. Depois nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Nós temos que ter fama de herdeiros dos céus, de homem e de mulher viva, de homem e de mulher que busca a presença de Deus, de homem e de mulher de oração, de homem e de mulher, aleluia, que tem certeza da sua salvação, que tem certeza que paga um preço até o fim, pela sua família, pelo amigo, pela amiga, pelo esposo, pelo namorado, pela esposa, pelo filho, para quem quer que seja. Mas nós temos que dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Enquanto eu não ver vitória, eu não rendo. Eu não rendo. E o Senhor Jesus começa a ir mais profundo. Ele começa a apresentar, porque ele já detectou o problema da igreja. Ele já detectou o meu problema e o seu. Mas por que ele detecta o nosso problema? Para nos entregar a solução nas mãos, meu irmão. Para nos entregar a vitória nas mãos, meu irmão. Porque ele não quer ver ninguém derrotado, não. Ele quer ver os homens e mulheres dele vitoriosos. Ainda que tenha que chegar o momento de nós morrer pela palavra dele, mas morremos vitoriosos na presença do Senhor. E ele começa a entregar o diagnóstico. Ele fala no versículo 2: ser vigilante.
e confirma os restantes que estavam para morrer, porque senão achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Então a obra do povo não era perfeita. Então ele manda dizer: vigia, porque senão toda a igreja vai morrer espiritualmente, vai padecer diante da minha presença. E Deus não quer isso para a igreja. Deus não quer isso nem para mim, nem para você. Deus não quer isso para ninguém. Não. E ele continua, ele diz: lembra-te, pois, do que tens ouvido. A igreja tinha o quê? Ouvido a palavra do Senhor, tinha recebido os milagres, tinha recebido grandes coisas, mas tinha esquecido. Então Deus, ele traz novamente o que? A memória da igreja. Às vezes, irmãos e irmãs minhas, Deus vai trazer novas coisas à nossa memória, porque nós às vezes fazíamos para o Senhor, praticávamos e deixamos de praticar. Aí Ele vai trazer para nós lembrar do nosso primeiro amor, para nós lembrar de onde nós caímos, para nós nos erguer diante da presença dEle, para nós sermos realmente homens e mulheres transformados de Deus e alcançar realmente o milagre, aquilo que Deus tem para nós. E perseverar na presença do Senhor, né? Lembra-te, aleluias, e guarda, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão. Então o Senhor manda a igreja estar em constante alerta, vigilância. Mesmo a igreja poderosa aos olhos dos homens, sim, mas Deus, como diz, conhece o interior do Senhor da igreja. Deus nos conhece, meu irmão. Será que porventura nós podemos guardar ou esconder alguma coisa de Deus? Não. Deus conhece você, Deus sabe por que você está fazendo essa campanha. Ele sabe a sua necessidade, Ele sabe a necessidade da tua família, mas Ele quer o quê? Que você lembra e que você fale com Ele, que você cita o nome dos teus entes queridos, cita o nome do teu filho, da tua filha, do teu irmão, da tua irmã, do teu esposo, do tio, da tia, vai citando de cada um, e vai falando: Senhor, faça isso, 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 Senhor, faça isso, isso, isso. Deus quer falar e conversar contigo. Deus quer te ouvir. Ele quer te ouvir. Você quer falar com Deus? Sim? Pode falar. Ele está pronto. Ele manda te dizer que Ele está pronto para te escutar. Porque o poder da igreja não está nas finanças. O Senhor Jesus nos mostra aqui que o poder da igreja não está na finança. Porque tem uma igreja rica, próspera. Imagina quantos pastores e bispos e não sei o que, e obreiros que essa igreja não tinha. Imagina o pastor Gerson. Imagina a irmã Lucy. Mas veja bem, diante do Senhor estava manchada. Imagina nós 42 dias de jejum e oração buscando a presença do Senhor. Mas tem algumas coisas que, se nós não consertarmos o Senhor, Ele não vai poder nos dar vitória. Porque Ele vai chegar em nós e vai falar: olha, eu conheço a tua obra. Você passou 42 dias de jejum e oração, mas você não perdoou. Você não fez aquilo que eu te mandei. Você não consertou. Você viveu assim. Como? E o bom do Senhor Jesus, sabe o que é? Que quando Ele chega em nós, Ele aponta os nossos erros, para nós consertar e alcançar a salvação. Lembra quando Ele chegou para aquela mulher? No poço? Ele falou: não, vou te dar água de beber. Ela: não, poço é fundo, não tem como tirar. Busca o teu marido. Olha, eu não tenho marido. Se já tivesse 5, né? E esse agora não é seu, já estava partindo para o sexto. Então o Senhor Jesus apontou o problema, mas apontou a solução dela: toma dessa água, que aí você não vai precisar de marido, não vai precisar de esposa, você vai precisar de mim, e o que eu te der, você vai beber a vida toda, vai ser abençoado e abençoada. Deus, Ele aponta o problema, mostra e dá a solução. Se nós seguirmos, a vitória é nossa. Se você seguir essa campanha firme na promessa do Senhor, sem vacilar, a vitória é sua. Ontem eu falava com
uma irmã. Ela, pastor, estou há 9 anos buscando a vitória e não consigo, e a minha vida está assim, assim, assim. Eu falei, irmã, Jesus, Ele nos dá uma senha e nós vamos esperar na fila, e no dia da nossa vitória Ele nos chama. Porém, se a sua senha é a 20, Ele chama a 19, aí Ele chamou a 20, se nós vacilarmos, Ele pula para 21. Ela falou, pastor, eu tenho vacilado, eu não tenho vigiado em algumas áreas assim. Eu falei, então, Ele já te chamou a sua senha muitas vezes e você não conseguiu escutar. Entende, irmão? Entende, minha irmã? É por isso que temos que estar na presença do Senhor. É fácil, pastor? Não, é difícil, muito difícil. Por quê? O caminho de Deus ele é perfeito, e a porta do Senhor é estreita, e o caminho é apertado. São poucos que conseguem passar por ele. Alguns até iniciam, mas quando vai chegando talvez ao meio do caminho, parece que vai ficando mais difícil, mais apertado ainda, e a porta mais estreita, e alguns olham para trás, vê a outra porta, larga o caminho lá e falam, não, deixa eu voltar que ela está mais fácil. E do Senhor nós não recebemos nada se for olhar para a facilidade. Sim ou não? Essa é a realidade. E o Senhor Ele continua falando com a igreja, Ele continua falando para nós aqui assim, olha, não é interessante no versículo 3 que Ele manda a igreja vigiar, senão Ele viria como um ladrão da noite. Depois eu vou explicar para vocês aqui. E no versículo 4 ele diz assim, mas também tem mensagens a algumas poucas pessoas que não se contaminaram e vestirão de branco. Nós já vamos entrar nisso aqui. Nós já vamos entrar nessas vestiduras de branco, nesses que não se contaminaram. Vamos. Mas lembra quando eu falei das obras, que o Senhor Jesus conhece as nossas obras? E Ele conhece as obras que são perfeitas, e tem obras também que são imperfeitas, sim ou não? Então a obra da igreja de Sardes era imperfeita, não era perfeita, mas o Senhor Jesus quer que nós façamos as obras perfeitas. Quem faz as obras perfeitas, recebe do Senhor. Recebe. Prova, pastor. Abre a sua Bíblia, no livro de Atos 9:36, eu provo para você que quem tem as obras perfeitas do Senhor, o Senhor faz milagre. Pode abrir a sua Bíblia em Atos 9:36. Sabe o que a palavra de Deus nos revela aqui, nos relata? Relata que Pedro e os discípulos estavam na cidade de Jope, e depois iria passar por Listra. E tinha uma mulher por nome de, aleluias, glória a Deus, Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Atos 9:36. E ela tinha muitas obras, porque ela cuidava das viúvas, dos órfãos, ela fazia roupa, ela ajudava, ela tratava, ela curava, ela dava remédio, ela dava tudo que a pessoa precisava. Talvez ela não tinha para ela tirava dela e dava para os outros. Veja bem, será que hoje encontramos assim? Será que a igreja de Sardes era desse jeito? Mas a morte infelizmente veio para todos, não é verdade? Ela chega a morrer um dia. Aí aqueles que receberam as obras começam a chorar, começam a ficar em pranto, afligido. Agora quem vai nos ajudar? Quem vai cuidar de nós? Só que, amados, quando nós somos de Deus, quando nós temos fama de homens e de mulheres de Deus, olha, a Nagashudeko, a Nagashai, nós temos que estar pronto para o milagre acontecer. Onde você passar, meu irmão, onde você passar, minha irmã, sendo um canal de bênção, Deus vai te usar. Deus vai lhe usar, Deus vai nos usar. Você crê nisso? Então a palavra de Deus fala que Pedro iria passar naquela cidade. Ele não estava, mas os discípulos já estavam, os outros discípulos. E manda chamar Pedro. Pedro, Dorcas faleceu, e agora? E Pedro ele entra na cidade e vai até Dorcas. E as obras de Dorcas então aqui eram o quê? Perfeitas, sim ou não? E ela já estava morta, pronta para ser enterrada, estava no quarto, e Pedro vai, estende as mãos sobre ela, e ela se ressuscita.
presença de Deus, ela se ressuscita. Meu irmão, minha irmã, quando as suas obras são perfeitas, Deus, Ele lembra de você, aleluia, Ele leva alguém até você, Ele leva você até alguém, o milagre acontecer. E Deus está falando com você, meu irmão. Deus manda te falar assim: olha, você vai ser um grande pregador na presença do Senhor. Você está me escutando eu pregar esta mensagem e você está pensando com você mesmo: eu quero pregar a mensagem, pastor, eu gostaria de ser igual ao Senhor. Eu vou te falar, você vai ser ainda mais e mais, porque a palavra do Senhor fala que milagres maiores você pode fazer. Receba, irmão Genil, não é você mesmo. Receba, porque Deus, Ele está nesse lugar, Ele está na tua vida, meu irmão. Então, quando as obras são perfeitas, Deus faz um milagre. É verdade. Sim ou não? Já aconteceu isso com você? Tenha obras perfeitas. Em 2 Timóteo 2,15 fala-se para nós apresentar a Deus como obreiro aprovado. Aprovado. Para ser aprovado, nós temos que ter obras perfeitas diante do Senhor. Senão, Ele não nos aprova, Ele nos desaprova. Quer ser aprovado? Faça as obras, faça a obra de Deus. Não perca tempo. Não perca tempo. Tenha a obra perfeita diante do Senhor Jesus Cristo. A fama, a má fama, não vai nos levar a nada. Levou a igreja de Sardes à falência. É verdade? Sim. Lembra-te, pois, do que tens recebido. No versículo 3, eu já li, mas vou ler de novo. E guarda-o, arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora que vem sobre ti. Lembra-te do que tens recebido, e tem que vigiar, sim ou não? É o Senhor falando. Aí eu pergunto para nós: lembra-te do que tem recebido. O que nós temos recebido de Deus? O que você tem recebido de Deus? É o Espírito Santo, que é o próprio Deus que está fazendo a pergunta. Lembra do que tens recebido. Você está mandando nós lembrar, por quê? Todos recebem alguma coisa de Deus. Tem alguém aqui que nunca recebeu nada de Deus? Levanta a mão. Então vou abaixar a minha. Porque todos recebem algo de Deus. E o que nós vamos fazer com o que nós recebemos de Deus? A igreja de Sardes recebeu de Deus coisas grandes. Recebeu talentos, recebeu cura, recebeu transformação, recebeu um tempo para cultuar, recebeu riqueza, recebeu de tudo que uma igreja podia receber. O povo recebeu tudo que um povo podia receber de Deus. Então havia motivo em olhar para trás e esquecer o amor, o primeiro amor? Não. Então essa é a pergunta. Lembra do que você tem recebido de Deus. Pergunta ao seu irmão assim: você lembra do que você recebeu de Deus? Pode guardar para você mesmo. É só para você não esquecer e não perder a bênção. Então esteja com a tua mente fresca. Lembra do que você recebeu de Deus. Lembrou? Então guarda no seu coração. Pega e faz assim, ó. Está guardado aqui, ó. Está guardado aí no coração? Glória a Deus. E a segunda pergunta é: o que você tem ouvido de Deus? Porque aqui também, né, o Senhor Jesus, Ele fala o que você tem recebido e o que você tem ouvido. No versículo 3. O que você tem ouvido de Deus? O que você tem ouvido ser pregado de Deus? O que você tem ouvido de Deus nas rádios, nas pregações? O que você tem ouvido da boca das pessoas? Eu creio que nesse momento a igreja de Sardes, ela começa a ouvir várias coisas de Deus. Não, Deus não morreu, Deus não ressuscitou, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. Ora que Deus já tinha feito grandes coisas na igreja. E a igreja começa o quê? A duvidar. Oh, irmãos e irmãs, como que Deus pode fazer algo na dúvida? É difícil, não é?
Porque quando a pessoa recebe e chegar a duvidar, porque é o próprio Senhor que está falando, o que vocês têm ouvido? Então significa que eles já começaram o quê? Trocar, começaram a cambiar, né? Então pergunta para o teu irmão aí, a tua irmã, o que você tem ouvido de Deus, meu irmão e minha irmã? Porque para ter obras perfeitas nós temos que ouvir coisas boas. Pergunta, o que você tem ouvido de Deus? Já perguntou? Não precisa responder, só pergunta. É só para refrescar a memória. Amém? E mais uma pergunta. O que você tem guardado de Deus? Porque Deus fala para eles: guarda, arrepende e guarda. O que você, meu irmão, minha irmã, tem guardado de Deus contigo? Quando ele perguntou para a igreja de Sardes: o que você, igreja de Sardes, que eu fiz tantas coisas, tem guardado de mim? A igreja de Sardes estava contaminada, ela provavelmente guardou pouquinha coisas, porque eu vou mostrar para vocês aqui. Mas não a igreja toda, só poucas pessoas estavam guardando a palavra de Deus. O que é que Deus quer que nós guardamos? A palavra dele, as suas leis, a fidelidade, o amor, a justiça. Porque quando nós guardamos essas coisas de Deus, entra em nosso coração o arrependimento. Amados, o Senhor Jesus só queria levar a igreja de Sardes ao arrependimento, a convenção, a transformação. Eles só não queriam que todas essas almas viessem a perecer, que todas viessem a ser salvas. O Senhor Jesus, o que Ele quer de nós? Que nós arrependemos, que nós alcançamos a salvação. Aleluia. É isso que Ele quer, não quer nada mais, nada menos. Aleluia. Você está pensando que Ele está querendo casa de você, carro de você? Que Ele está querendo bem de você? Não, a igreja era rica. Ele pediu alguma coisa da igreja? Ele pediu ouro, pediu prata, pediu tempo, pediu a cidade, não pediu nada. Ele só pediu a igreja: arrependa, passa diante da minha presença, se humilha diante de mim. O que você precisa para alcançar a sua vitória? Talvez para você alcançar, agora é a sua chance nesses 42 dias, só arrepender daquilo que você tem feito que não tem sido certo. Serve para mim também. É verdade, igreja. Não é o poder da igreja, é o poder de Deus dentro da igreja. É o poder de Deus que tem que ser manifestado, que tem que transformar. É por isso que o Senhor Jesus, Ele estava falando para arrepender. Sabe por quê? Logo no versículo 4, Ele está dizendo assim: ó, mas tem em Sardes algumas poucas pessoas que não se contaminaram e andarão com as suas vestiduras brancas comigo. Então Ele está falando: olha, ainda tem alguns que se arrependeram. No meio de tantos que estão assim, tem alguns que arrependeram, que vão ser salvos, que vão andar comigo, que não está, aleluia, com teu foco na riqueza, que não está com teu foco nas obras imperfeitas, que não está com teu foco naquilo que não me agrada, mas quer me buscar. Então por isso eu não vou deixá-los contaminar. Eles não vão contaminar com o restante da igreja, eles não vão contaminar com o mundo, eles não vão contaminar com a impureza, eles vão andar de branco, vão andar puro. Aleluia, glória a Deus. Olha, irmão, só vai subir a igreja pura, aleluia, limpa e verdadeira. Olha, e o Senhor aqui Ele está falando que os que não contaminar vão vestir umas vestiduras brancas e vão andar com o Senhor. Abrindo um parente nessas vestiduras, eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, essas vestiduras, sabe o que significa? A pureza do Senhor. A pureza do Senhor. E a branqueza. Aleluia, glória a Deus. Oh, meu irmão, minha irmã. Ou na realidade, as vestiduras significa a dignidade de Deus. A sua dignidade. E branco significa a tua pureza. E Ele fala que estão com vestes brancas. Olha, muitos pensam que não são importantes as vestes, mas sim são importantes as vestes na presença do Senhor. Porque senão, não colocaria aqui.
Muitas mulheres, muitos homens, as mulheres hoje, no mundo andam de qualquer jeito, pelada, fazendo o homem pecar, fazendo o homem, aleluia, se contaminar, vão pagar um preço alto, irmão, quando chegar em frente de Deus. Ou homens, a mesma coisa. Então aqui o Senhor está falando que as nossas vestes têm que ser branca. Meu amado, meu irmão, minha irmã, nós temos que ter vestes de decência na presença do Senhor. Temos que andar com decência. Temos que não contaminar a presença do Senhor. Seja um homem de verdade, uma mulher de verdade, um homem que agrada ao Senhor, uma mulher que agrada ao Senhor. Sabe por quê? Nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Nós guardamos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. A igreja de Sardes já não estava mais guardando. Deus, ele chega com a última oportunidade para a igreja, mas a igreja, o que ela faz? Ela resiste à última oportunidade. São poucos falam: não, Senhor, eu não vou resistir, eu quero essa oportunidade. Eu estou esperando desde quando foi fundada a igreja, porque agora eu vou olhar para trás, porque agora eu vou ter obras imperfeitas. Não. Meu irmão, minha irmã, vamos vigiar. O tempo está chegando ao fim. Falta pouco tempo. Você tem coragem, você consegue lutar para as coisas desse mundo, pelos seus sonhos, pelos seus ideais, mas não consegue, não tem coragem de lutar pelas coisas de Deus. E depois nós ainda queremos receber, e Deus tem para dar, que Ele tem muito, e vai te dar, e vai me dar. Mas porém, lembra bem, se Ele nos dá, e se nós não sabermos usar, vamos perder a salvação. Você quer isso para você? Você quer isso para você como igreja? A igreja de Sardes, ela catou isso para ela. Perdeu a salvação porque Deus deu. Só que eles não souberam usar. Enquanto o Senhor, Ele manda a última mensagem, eles não quiseram receber a mensagem de poucas pessoas. Poucas, muito poucas. Muito pouca. Mas Deus não desistiu. O Espírito Santo ainda está ali. É uma noite para nós purificar as nossas vestes. É uma noite para nós lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. É uma noite para nós dizer: olha, Senhor, a igreja de Sardes, ela não quis, mas nós queremos, Senhor. Nós somos resultado, ó Pai amado, Pai querido, da igreja de Sardes também, a Nova Súbia, mas daqueles povos que não se contaminaram. Então nós queremos permanecer puros, com as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Você quer? Porque eu quero. E Deus tem que nos ajudar, irmão. O negócio está difícil essa campanha, está difícil orar, está difícil tudo. Só que vai chegar um dia que nós vamos estar diante do Senhor. E o Senhor, Ele sabe, Ele vai te falar: olha, foi pregado aquele dia, assim. Você deveria ter perseverado mais um pouco. Você deveria ter estudado e santificado mais um pouco. E feito mais um pouco, não por você, mas por outras, porque quando nós fazemos para outra pessoa, nós estamos fazendo para nós mesmos. Por quê? Lembra o que diz lá no livro de Mateus? Quando o Senhor Jesus se encontrou com aquele homem, Ele diz: olha, entra aí o reino de Deus que está preparado para você. Vem aqui na minha direita. Ele falou: não, mas por quê? Eu não lembro, eu não fiz nada. Ele falou ali, Jesus, ele fala: olha, eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Fui forasteiro, me hospedaste. Ah, mas quando, Senhor, eu fiz isso? Eu não vi. Porque quem faz não vê, irmão. Quem faz não está nem aí, está fazendo porque sabe que o Senhor Jesus está no controle. Que o outro está necessitado, porque Deus revela, Deus manda. Ninguém está querendo fazer para engrandecer, é porque Deus está mandando. Porque se fosse para engrandecer por um homem próprio, o homem não fazia, porque o homem é muito apegado nas coisas. O homem não quer desapegar das suas coisas, e vai ficar tudo aqui, as coisas dele, tudo. Se amanhã ou depois, se alguém, vamos supor, alguém que está ilegal, se for preso, as
E a pessoa fica apegada, irmão, não devemos apegar em nada no Senhor, no Senhor, no Senhor. Ajuntei tesouros no reino dos céus, ajuntei tesouros no reino dos céus. A traça não corrói, o ferrugem não pode fazer nada, o ladrão não pode roubar. Oh, maravilha! Sim, já estamos quase encerrando. Aleluia, glória a Deus. Pureza, pureza nas nossas vestes para andar com o Senhor. Se depois você quiser ver mais um pouco das vestes, que é a pureza do Senhor, você pode ir em Hebreus 2,16, você pode ler lá. Eu não vou ler agora, porque já estamos quase encerrando. Em Hebreus 4,14, você pode ler, que você vai ver um pouco de pureza. E a palavra do Senhor, agora o Senhor apresenta o diagnóstico final para a igreja de Sardes. E o diagnóstico é, veja bem no versículo 5: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o teu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai que está no céu, e diante dos anjos. O que vencer terá salvação para sempre. Por quê? Porque terá um nome no livro da Bíblia. Eu não vou no livro da vida. Eu não vou pegar minha Bíblia não, que ela está um pouco pesada, tem uns papel ali, senão pode cair. Mas está vendo esse livro aqui? Então você imagina quilômetros de distância o livro da vida, e quilômetros de largura, porque tem que ter muitos nomes lá, desde os que morreram lá de quando começou o mundo até agora, e os nomes todos lá. E o Senhor Jesus lê um por um. Olha aqui, anuncia o seu nome no livro da vida, na página 37. Vamos lá na página 37. Luci, oh glória, oh Sebastião, vamos ver lá na página 38. Sebastião, nome no livro da vida é promessa para vencedor. E o Senhor Jesus, ele vai chegar diante de Deus. Olha aqui, olha, ela venceu. A Nagassurecanta faz parte daqueles povos da igreja de Sardes que não contaminou. Está aqui, eu tenho a prova. Não foi riscado o nome dela. E os anjos também estão aqui de prova. Olha, anjo, confere aí. O anjo abre na página 37. Está aqui, Deus. Está aqui, não pode negar. Abre na página 38 do Sebastião. Está aqui, não pode negar. Promessa para vencedores. Promessa para vencedores. Promessa para você, irmã Bárbara. Abre lá na página o nome da irmã Bárbara, o meu nome, o nome da minha família toda. Eu creio que vai ser umas 5 páginas, porque é muito gente. E vai abrindo, aqui é dos anjos, dos anjos, dos anjos, do santo, do santo. E vai abrindo, eu vendo o nome da minha família toda, leio os anjos. Está aqui, Deus, não pode negar. Renega, Sude, Coma, Nagachai. Vê porque nós oramos pela família, o quanto é importante, igreja. Vê. Confessarei. Ele mesmo, não vai ser o anjo que vai ir lá confessar, ele mesmo. O anjo só vai ser testemunha. Várias promessas para o vencedor. E ele termina assim: olha, aleluia, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esse é o nosso tempo, esse é o nosso momento de ouvir. Lembra no versículo 3, quando eu falei que ele viria como ladrão da noite para a igreja de Sardes? E ele veio. A igreja de Sardes, no ano 334 antes de Cristo, foi destruída pela Pérsia. Aquela cidade que era forte, a mais famosa, a mais poderosa, os persas vieram à noite e roubaram tudo, saquearam tudo, destruíram tudo, e até hoje nunca mais foi reconstruído. É para nós ver o que Deus fala, o que Deus alerta, o que Ele manda fazer, ou o que Ele diz. Mas cedo ou mais tarde, se cumpre, sim ou não? Se cumpre, sim ou não, pastor Gerson? Mas Ele fala antes, para quê? Para nos dar tempo, para a gente se arrepender, para nós nos preparar. Ele deu tempo para a igreja de Sardes, mas infelizmente poucos se prepararam.
Meu irmão, minha irmã, eu sei que tem sido difícil, eu sei que não tem sido fácil para você, porque não tem sido para mim. E se você estiver buscando facilidade, está no lugar errado, desculpa. Não vai conseguir a salvação, porque a palavra de Deus fala que a salvação ela é por esforço, e só os que esforçam vão apoderar do reino de Deus, só os que lutar vão se apoderar do reino de Deus, só os que desafiar Satanás e vencer vão apoderar do reino de Deus, só os que perseverar até o fim vão apoderar do reino de Deus. Não vai ter mais jeito. Aos que vencerem. E eu encerro essa mensagem aqui. Quero te dizer, meu irmão e irmã, tenha número 1, obras na presença do Senhor. Número 2, tem fama e vive na presença de Deus, fama de um vencedor, de um homem, de uma mulher que agrada a Deus. Número 3, obras perfeitas. Não só obras aqui, mas eu acrescentei mais, obras perfeitas, não é de qualquer jeito. Número 4, sabe o que eu faço todos os dias? O número 4 é arrependimento. Todos os dias que eu oro 7 vezes ou 9 vezes, todo esse tempo, antes de eu orar, eu já peço a Deus perdão, eu já me arrependo. Antes de eu dormir, me arrependo. Então se arrependa todo momento, todo dia, toda hora, todo segundo que você lembrar. Porque nós cometemos erro todo momento. Número 5, pureza. Purifica suas vestes, se porventura ainda não estiver pura. E o número 6, para encerrar, o número 6 ainda não chegou. Mas, de certa forma, para quem está andando na presença do Senhor, já está vivendo Ele. Que é o que? É a vitória, vencer. É a promessa de Deus aos que vencerem. Então você, de certa forma, que está andando com Deus, você já vive esse número 6. Mas ele vai se realizar 100% na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você se coloque de pé. Nós vamos orar por você. Lembra que não tem sido fácil, mas o Senhor, Ele pode te dar vitória. Eu quero convidar aqui à frente, você às vezes que tem enfrentado uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual mesmo. Você quer ir, você quer romper, você quer persistir, você quer vencer. Mas por outro lado, parece que uma força maior, mão grande, satânica, que está te puxando para trás. E às vezes você não vê saída. Este é o momento. Este é o momento por que vencer. O momento de você revestir, de você ser renovado. Aleluias. Por você que tem passado por muitas provações, que às vezes você tem até falado para o Senhor assim: Senhor, quando o Senhor vai me tirar dessa? Eu já venho sofrendo há anos, a minha luta já vem durando há anos. Ô meu irmão, minha irmã, mas eu quero te dizer, essa noite foi essa palavra para você, porque Deus vai mudar a sua situação. Só depende de você. Renegue a Sudecou Managachai. Eu quero orar para você que tem pedido ao Senhor algo na sua vida sentimental e já vem orando há muito tempo. Olha, tinha pessoas ali em Sardes que naquela igreja rica tinha uma boa vida sentimental.